Para que a gente possa fazer esse doce de leite ou essa rapadurinha de leite, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes e também materiais. Tá? Vamos precisar de 200 gramas de leite em pó, por preço integral, amargo de sua escolha. Vamos usar, muitas receitas o pessoal coloca 500 gramas de açúcar. Eu não costumo colocar, eu coloco só 300 a 350 gramas de açúcar para não ficar tão doce. E nós vamos usar também 100 gramas de amendoim, preferência amendoim torrado e salgado, porque ajuda a diminuir um pouquinho, não fica tão doce e fica saboroso. Tá? Pode fazer só com leite, mas se você fazer com amendoim ou com outra castanha, como castanha de caju, algo assim, é bom também. Vou usar aqui esses potes para pesar a receita e a balança que precisamos para poder pesar a quantidade de ingredientes. É importante fazer no peso, para você não se perder na hora de fazer o docinho e passar do ponto. E agora eu vou colocar os 100 gramas de amendoim também. Né? Esse amendoim nós vamos bater no processador depois para triturar ele. Se for amendoim torrado salgado, melhor ainda. 84 gramas, 100 gramas um pouquinho mais. 118 gramas, 122 gramas, não tem problema. 100 gramas, 120 gramas, não tem problema se passar um pouquinho, tá? Não vai atrapalhar em nada a receita. Agora nós temos aqui todos os nossos ingredientes, já nas suas medidas. 100 gramas de amendoim, ou 120, não tem problema. 350 de açúcar, pode ser açúcar cristal refinado, usamos a balança. 200 gramas de leite em pó, de preferência integral. E 100 ml de água. A água talvez a gente não use toda. Vou mostrar depois na panela em que ponto você vai colocando a água. É só o suficiente para dissolver um pouquinho o leite e o açúcar. O amendoim vai entrar só mais no final. Tá? Aqui, ó. Vou colocar as 200 gramas de leite em pó. Tá? As 350 de açúcar. E vou misturar bem. Importante também aqui, ó, se você quiser colocar raspas de limão, raspas de laranja, para dar algum sabor assim, pode colocar, não tem problema. Fica bem gostoso. Eu vou tentar aqui falando não, né? Você pode usar tanto açúcar cristal, que eu vou usando aqui, como açúcar refinado. Não vai fazer diferença no final da receita. Eu posso deixar a receita aqui depois no cozimento com 2 pontos. Aquele ponto que eu consigo colocar ele numa mesa e fazer ele em corte, em quadrados, ou retângulos, ou o ponto que eu consigo enrolar como se fosse enrolando um brigadeiro. Eu vou deixar o ponto, é muito parecido os 2 pontos, né? Eu vou deixar no ponto que ela fica como um brigadeiro. Vai soltar do fundo da panela e eu consigo fazer uma bolinha como se fosse um brigadeiro. É dessa forma que eu vou fazer. E quando estiver no final, quase no ponto já realmente, que eu vou inserir o amendoim torrado aqui dentro. Agora nós vamos agora processar o amendoim, deixar ele bem como se fosse uma farofa, assim, para poder depois misturar no nosso doce de leite, quando estiver quase no ponto. Você vai bater ele aqui, vai triturar o quanto você acha. Quer deixar um pouquinho mais grossinho para sentir os pedacinhos de amendoim? Pode deixar. Certo? Ó, assim ele está um pouquinho. Eu vou deslocar a câmera um pouquinho, só vou mostrar aqui, ó. Ele não está tão pequeno, tá? Olha aí, ó. Né? Ele não está tão pequeno, né? Certo? Vou bater um pouquinho mais, para não ficar tão graúdo isso depois no doce, né? Bem, agora a gente está tudo ok aqui. Como eu disse, eu não vou misturar a água toda, vou misturar metade da água, a princípio, 50 ml, e vou misturar aqui o açúcar, o leite com essa água. Se já for o suficiente para diluir, não precisa colocar mais. Né? Olha aqui, ó. Mas 100 ml, tá? Só que eu não coloco de uma vez só. Porque se você colocar muita água, quer ou não, isso vai impactar depois também no final do doce, né? Ó, olha aqui, ó. Porque essa água vai ter que evaporar depois do seu doce. Então, se você começar a colocar muita água,
Observe como é que está aqui, ó. Ó. Tá um pouquinho mais firme, né? Vou colocar um pouquinho mais. A água não vai ficar no doce depois, né? É só para misturar os dois aqui. Ó, como ele está aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse ponto aqui, ó. Eu não vou colocar mais água, não, não é possível, tá? Agora eu vou levar o fogo, fogo baixo e mexendo o tempo todo. Eu costumo colocar um alarme de 20 minutos, que normalmente é o tempo que leva para ficar pronto. Lembrando que quando começa a se aproximar ali dos 15 minutos, eu verifico bem o ponto para não correr isso de não dar tempo de colocar o amendoim. Depois é rápido. Quando chega no ponto é rapidinho para você finalizar ele. Tá? Agora, fogo baixo e mexendo o tempo todo. Tem uma receita que é da minha avó, por parte de pai, minha avó paterna, em que normalmente vai 2 litros de leite e 1 quilo de açúcar. Sempre a metade de açúcar que vai para a quantidade de leite. Só que é uma receita que você acaba tendo que ficar 2 horas ou mais. Aí. Pelo menos 1 hora você vai ficar. Né? Mas normalmente é de 1 hora para mais. Pode ficar até 2 por quantidade, mexendo para dar o ponto. E fica bastante doce. Essa aqui é uma receita que em 20 minutos no máximo ela vai dar o ponto dela, certo? Em torno de 20 minutos. Ela vai chegar no ponto, ó, ó, aqueceu um pouquinho já, você não precisava colocar mais água. Como olha, você não precisa exagerar na água. Muita água, essa água vai acabar evaporando, essa água não vai ter o doce depois. Ok? Porque agora é o tempo todo mexendo. Ah, ó, só usar um pano para só segurar um pouco a panela para ela esquentar. Essa panela é aquela de inox do fundo triplo, né? Não é a melhor. Tá? O ideal é quem tem aquelas panelas de alumínio, aquela alumínio grosso, é a melhor panela para fazer tipo de doce. Não corre nenhum risco de você queimar. Aqui, se você parar de mexer e facilitar um pouquinho, vai pegar no fundo e vai queimar. Você deve ter observado que eu troquei a panela, pessoal. Troquei porque, infelizmente, aquela panela não é boa para isso, tá? Eu até já sabia, mas infelizmente quis arriscar. Ela acaba dando no fundo, não é? A melhor panela para isso é aquela panela de alumínio no fundo grosso, tá? Aqui eu tenho essa espécie de uma frigideira que inclusive para fazer yakisoba, né? Então ela também ela não gruda no fundo. Né? A outra começa a pegar um pouquinho, começa a soltar muito grumo, doce e vai ficar com sabor de queimado, que não é legal. Olha, o tanto está fervendo aqui, ó. Tá fervendo já, viu? Ó, eu com fogo baixo, né, gente? Fogo bem baixo mesmo. Fogo zerado aqui praticamente, ó. E mais baixo que o segundo fogão. Com uma boca pequena, ó. Boca pequena e fogo bem baixo mesmo. Observe que vai estar borbulhando, mas ainda não dá para enxergar o fundo, né? Só lembrando que se você quiser colocar raspas de limão, laranja, fica bem gostoso também. Então tem várias possibilidades, né? Você pode usar várias possibilidades para castanha, você pode usar castanha de pará, castanha do caju, amendoim. Você pode, se você quiser saborizar, usar raspa de limão, raspa de laranja. A outra coisa que fica muito gostoso também, eu já fiz, tá? Você corta em pedacinhos, ameixa seca, é bom. Damasco, fica uma delícia com damasco. Uma delícia mesmo. E quem tem acesso à polpa do cupuaçu, você coloca a polpa do cupuaçu. Mesma medida sempre, 100 gramas no final. Fica muito gostoso. É um lugar acessível, já pode possa pegar ele. Porque na hora que eu colocar o amendoim, ele vai pesar um pouco. É misturar o amendoim. Certo? Ainda quebra açúcar ainda. Não tá bem ainda. Ó, bem perto. Você observa, olha o ponto aqui, ó. Ó, tá vendo ali, ó? Olha o ponto ali, ó. Olha lá, ó. Ó, certo? Vou fazer aqui agora. Agora, nesse momento que ele está assim, ó, nesse formato aqui, eu vou jogar o amendoim, ó. Vou jogar o amendoim e agora eu vou misturar o amendoim. Pesar um pouquinho, viu? Um pouquinho, mas não se preocupe que é assim mesmo. Ó, ele deve esfriar um pouquinho doce, né?
o amendoim já frio, mas logo que ele retoma a fervura, ó que ele mudou aqui, ó, a impressão que ele voltou a grudar de novo, ó. Mas é normal isso, tá, gente? Normal quanto o amendoim estava frio, né? Tá? É isso aqui, ó. Ó. Vou agora com 16 minutos de doce aqui agora, né? Ó. Se tiver que for mole demais, gente, coloca no fogo, pode desligar, né? Vou aproveitar o calor da panela um pouquinho ainda para, né? Só um pouquinho, mexer um pouquinho mais aqui, ó. Para facilitar o embolar depois, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou grudar um pouco de doce em volta do fundo das paredes da frigideira. Isso vai ajudar no processo de eu poder enrolar ele agora. Eu consigo ir amornando e eu vou pegando por fora aqui. Ok? Se você perceber que começa, de repente, a ficar muito quente para a mão, né? Aí você vai e unta a mão um pouquinho mais, né? Com margarina ou manteiga, para não grudar, né? Para não ficar grudando nada. Né? Vai tirando pelas bordas aqui que é melhor. Não pega na massa, que a massa lá no meio está mais quente agora. E eu tento que ela vai esfriando até ficar no ponto para você poder pegar ela também. Vou pegar da colher, também um pouquinho. O que você tem. Observe que interessante aqui, ó. Aqui eu já tenho alguns que eu. Aqui está no leite em pó, né? Não vou dar umas das outras. Eu posso até melhorar depois, dar mais uma enroladinha nela, ficar mais redondinha. Essa eu coloquei para peneirar depois para separar o leite em pó. Observe como é que ficou a panela aqui, né? Ficou limpinho, limpinho, porque ela é uma panela com teflon, né? Mas repito, o melhor mesmo é a panela de alumínio grosso, tá? Deu para fazer sem nenhum problema. O que eu vai fazer aqui agora? Agora eu vou separar com a peneira esse leite em pó e colocar no potinho para esfriar. Tá? Você vai observar que nesse momento ela vai ficar com esse ponto aqui, ó. Observa aqui, ó. Não se preocupe. Ah, não, vai ficar mole, não vai endurecer nada. Não se preocupe. Desde que depois você vai ver, por exemplo, assim, que amanhã ela tá durinha por fora e desmanchando. Você morde ela, sabe? Eu falei que usar uma palavra que usa muito no sul, assim, né? Ela esbruga, né? Parece uma brua de milho, assim, que ela, tá? Essa é uma receita que eu tenho há muitos anos já. Quando eu ia para os Altos, para essas férias, eu peguei uma vez com a minha avó e por muito tempo eu fiz como ela fazia, né? Por exemplo, se era 2 litros de leite, era 1 quilo de açúcar, e mexendo até dar ponto, fazia ela em corte, para botar assim numa mesa, numa tábua, fazer os quadradinhos. Mas eu fui mexendo nessa receita. Mais ou menos talvez uns 9, 10 anos por aí, eu comecei a ter um dia em casa, vou mexer nessa receita. Para ficar um pouco menos doce, errei algumas receitas, não deu ponto, ficou mole, não deu ponto, passou do ponto, ficou duro demais, né? Eu comecei a olhar alguns vídeos na internet também, vi que tinha algumas possibilidades também com leite em pó. Eu hoje vi assim que tem muitas possibilidades. Voltando aqui, mas você pode fazer com um pedacinho de damasco, um pedaço de ameixa seca, pode fazer com amendoim. A medida sempre é a mesma, 100 gramas. Vai colocar damasco, 100 gramas de damasco. Vai colocar amendoim, 100 gramas de amendoim. Vai colocar castanha de caju, 100 gramas. Sempre assim.